Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem um material bem fascinante que mexe com uma data que parece fixa, né? No calendário e na nossa cultura, o 25 de dezembro. É verdade, uma data muito marcante. E a nossa fonte é um texto com um título já provocativo: A Gênese Pagã do Natal e a Postura Cristã. Um título que já diz muito, né? Com certeza. Esse texto faz uma investigação, assim, histórica e teológica bem detalhada sobre as origens da celebração. E a nossa missão aqui hoje é desempacotar esses argumentos, sabe? Olhar as informações que o texto traz. Exato, ver as evidências que ele apresenta. Isso, sem tomar partido, claro, só explorar mesmo o que a fonte está dizendo pra gente. Perfeito. Então, a gente vai organizar a conversa seguindo a linha do próprio texto, para ficar mais claro. Primeiro, vamos ver o que ele diz sobre quando Jesus realmente teria nascido, olhando as pistas bíblicas e cronológicas que ele levanta. Certo. Depois, a gente entra a fundo na origem do 25 de dezembro como data do Natal. Aí vamos explorar as conexões com tradições pagãs, né? Romanas, nórdicas, a influência de Constantino, até chegar nos símbolos, tipo a árvore de Natal. Muita coisa aí. E, por fim, a gente aborda a perspectiva cristã que o texto sugere, né? Como lidar com essa mistura toda. Preparados para essa exploração? Vamos lá. Ok, então. O ponto de partida da fonte é justamente esse: questionar o 25 de dezembro. O texto afirma que a Bíblia, bom, ela não crava uma data exata, né? Mas parece que dá umas pistas interessantes que apontam para outra época do ano. Exatamente. E parece que a chave começa com João Batista, isso? Isso mesmo. A análise se apoia bastante no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Fala de Zacarias, pai de João Batista. Ele era sacerdote da Ordem de Abias. Ordem de Abias. Essa era a oitava das 24 divisões sacerdotais, sabe? Aquelas que estão lá em Crônicas, capítulo 24. E a fonte menciona que estudos judaicos, e aqui cita até o apoio dos manuscritos do Mar Morto para ajudar a datar esses turnos sacerdotais. Ah, interessante. Pois é. Esses estudos sugerem que o turno de Abias acontecia ali por volta de junho ou julho. Isso corresponde ao mês hebraico de Tamuz. Junho ou julho. Ok. E como isso leva a gente até Jesus? Bom, a conexão está no que acontece logo depois, segundo o relato de Lucas. Depois de servir no templo, Zacarias volta para casa. E aí, Isabel, a esposa dele, concebe João Batista. Está lá nos versículos 23 e 24. Certo. O ponto crucial, que a fonte destaca, vem 6 meses depois dessa concepção de Isabel. É aí que o anjo Gabriel visita Maria para anunciar que ela conceberia Jesus. Lucas deixa isso bem claro, nos versículos 26 e 36. 6 meses depois de junho e julho. Então, a concepção de Jesus teria sido mais para o final do ano. Tipo, dezembro ou janeiro. Precisamente. Essa é a cronologia que a fonte está apresentando. E se a gente conta 9 meses de gestação, a partir dessa concepção, entre dezembro e janeiro... O nascimento de Jesus cairia mais para o outono do hemisfério norte, né? Setembro ou outubro. Exato. E isso bate com outra coisa interessante que a fonte traz, né? Algo sobre uma festa judaica importante dessa época. Sim, e esse é um dos pontos teológicos que o texto considera mais fortes. Setembro e outubro coincidem com a época da festa dos tabernáculos, Sukkot, em hebraico. Festa dos tabernáculos. Isso, essa festa que está descrita lá em Levítico 23, era uma das grandes festas de peregrinação. O povo judeu celebrava a colheita, mas principalmente lembrava o tempo em que Deus habitou com eles no deserto, sabe? Em tendas, em tabernáculos. E entendi. E a fonte faz uma ligação direta com João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O ponto fascinante aqui, que o texto realmente ressalta, é que a palavra grega original para habitou é skenosen. Skenosen. E skenosen significa literalmente armou sua tenda ou tabernaculou. Nossa, que incrível. Então a ideia que o texto apresenta é que Jesus, o verbo que se fez carne, teria vindo tabernacular, armar a tenda dele entre nós, justamente durante a festa que comemorava Deus habitando em tendas com o povo. Exatamente essa é a sugestão.
A fonte argumenta que essa coincidência seria teologicamente muito, muito significativa. Faz todo sentido teologicamente falando. Dá outra dimensão para o evento, né? Sem dúvida. E para reforçar essa ideia de um nascimento no outono e no inverno, o texto também analisa o contexto do clima lá na Judéia. Ah, sim. Tinha a questão dos pastores nos campos, né? Que tá lá em Lucas. Isso, Lucas 2, versículo 8. Descreve os pastores lá nos campos perto de Belém, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. A fonte argumenta que dezembro, na Judéia, é um mês frio. Chuvoso? Sim, inverno, né? Seria muito improvável, segundo o texto, que os pastores ficassem com os rebanhos ao ar livre a noite toda nessa época. Os animais normalmente seriam recolhidos, né, para abrigos. Verdade. Essa cena dos pastores no campo, ao relento, seria muito mais plausível no outono, ali por setembro, outubro, quando as noites ainda são mais amenas. Faz sentido pensar nisso. O cenário descrito em Lucas parece se encaixar melhor mesmo com um clima de outono do que de inverno rigoroso. Portanto, assim, resumindo essa primeira parte da análise que a fonte traz, se a gente junta as pistas do turno sacerdotal de Zacarias, a diferença de 6 meses entre as concepções de João e Jesus, essa conexão teológica com a festa dos tabernáculos, e mais a questão do clima para os pastores, tudo aponta para outra data. O texto conclui que o nascimento de Jesus provavelmente ocorreu no outono, ali entre setembro e outubro. A escolha do 25 de dezembro, então, teria vindo depois e por outros motivos. Ok, a fonte monta um caso bem interessante para esse nascimento no outono, mas aí fica a pergunta óbvia, né? De onde veio o 25 de dezembro, então? Se não veio das Escrituras, qual a origem que o texto aponta? Certo. E o texto menciona que os primeiros cristãos nem comemoravam aniversários, né? Isso é curioso. Exato. A fonte ressalta isso. Nos primeiros séculos do cristianismo, século I, II, III, não tem evidência de que se comemorava o nascimento de Cristo. O foco era total na morte e ressurreição dele. O foco era a Páscoa, basicamente. Isso. E o texto cita até Orígenes, um escritor cristão importante do século III. Ele via a celebração de aniversário natalício como um costume pagão, sabe? Lembrava que na Bíblia, quem celebra aniversário é tipo o faraó, Herodes, não os servos de Deus. Entendi. Então, a resposta para o 25 de dezembro... Segundo a análise, está no Império Romano. Roma. Imagino que tem a ver com o solstício de inverno, né? Aquela coisa do dia mais curto do ano. Exatamente. A análise conecta o 25 de dezembro direto com o solstício de inverno lá no hemisfério norte, o dia que o sol, simbolicamente, começava a vencer a escuridão. Os dias voltavam a ficar mais longos. Era um renascimento. E tinha festas pagãs nessa época, claro. Tinha, e muito populares. O texto destaca duas. Primeiro, a Saturnália. Era celebrada ali entre 17 e 23 de dezembro. Uma festa enorme em honra a Saturno, o deus da agricultura. Saturnália. Já ouvi falar. Muita festa, né? Muita. A fonte descreve banquetes, bebida, troca de presentes, jogos de azar, até uma inversão social temporária, sabe? Escravos podiam ser servidos pelos mestres. Era uma época de grande licenciosidade. Entendi. E a outra festa? A outra, talvez mais diretamente ligada ao 25 de dezembro, era o Dies Natalis Solis Invicti. Nome complicado. O que significa? T4 depois de Cristo. O Sol Invictus era uma divindade solar muito importante, associada ao poder do imperador, à ordem do universo. E o dia 25 de dezembro marcava justamente a celebração desse Sol invencível renascendo. Ah, tá. O aniversário do Sol Invencível era no dia 25 de dezembro. Exatamente. E aí entra Constantino na história, imagino. O imperador que, legalizou o cristianismo. Isso mesmo. Constantino legaliza o cristianismo com o Édito de Milão, em 313. O texto argumenta que, na busca por unificar um império enorme e com muitas religiões diferentes, Constantino e a igreja, que estava ganhando força sob a proteção dele, adotaram uma estratégia. Que estratégia? Em vez de proibir as práticas pagãs populares, eles meio que absorviam e davam um novo significado cristão para elas. Era uma forma, talvez, de facilitar a conversão em massa, manter a unidade do império. Uma espécie de cristianização de rituais pagãos que já existiam?
É o que a fonte sugere, sim. E é nesse contexto que aparece o primeiro registro que a gente conhece da celebração do nascimento de Cristo em 25 de dezembro, Onde está esse registro? num documento chamado Cronógrafo de 354. É tipo um calendário, um almanaque romano da época. E lá tem uma inscrição que diz: Virgo Cal Jan, natus Christus in Belém, Iudeia. Que significa... No 8º dia antes das calendas de janeiro, que é o 25 de dezembro, nasceu Cristo em Belém da Judéia. Nossa. Então a primeira menção é de... 354. É o registro mais antigo conhecido que a fonte cita. E a análise argumenta que a igreja lá em Roma, provavelmente em meados do século IV, adotou essa data para competir ou talvez substituir a festa pagã do Sol Invictus, que era muito popular. Entendi. Pegaram a data do Sol Invencível pagão e disseram, não, o verdadeiro Sol Invencível, o Sol da Justiça, é Cristo. Exatamente. A ideia seria reinterpretar o símbolo. Talvez usando aquela imagem do Sol da Justiça que está lá no profeta Malaquias, capítulo 4. E depois, o texto menciona que um concílio, o Concílio de Tours, em 567, ajudou a fixar esse período do Advento e do Natal no calendário litúrgico oficial da Igreja. Que trajetória complexa para uma data, né? Mistura de religião, política, cultura, e tem um símbolo que hoje parece inseparável do Natal. A árvore. A fonte também investiga a origem dela, certo? Sim, a análise dedica uma parte importante para isso. E as raízes que ela aponta são ainda mais antigas, pré-cristãs mesmo, ligadas aos povos lá do norte da Europa, nórdicos, germânicos, celtas. E o que eles faziam? Segundo o texto, esses povos tinham uma veneração grande por árvores perenes. Sabe aquelas que ficam verde o ano inteiro? Pinheiros, abetos, até carvalhos em algumas tradições. Por que essa veneração? Porque elas eram vistas como símbolos de vida, de resistência, de fertilidade. Especialmente durante o inverno rigoroso, né? Quando tudo em volta parecia morto, a árvore perene continuava lá, verde. Um símbolo de esperança, então. Exato. E o texto descreve que ali perto do solstício de inverno, era comum para alguns desses povos decorar essas árvores, ou pelo menos os galhos delas. Decorar com o quê? Usavam frutas, talvez nozes, e fontes de luz como velas ou pequenas tochas. Era um tipo de ritual, mágico ou religioso, para celebrar que a vida continuava mesmo na escuridão. E talvez até para encorajar o sol a renascer, a natureza voltar. Eram oferendas, símbolos de esperança. Entendi. Mas como que algo com raízes tão claramente pagãs, ligadas a culto da natureza, acabou entrando no cristianismo e virando um símbolo do Natal? A fonte explica que foi um processo gradual, parecido com o da data, de adaptação, de ressignificação. Conforme o cristianismo foi se espalhando por essas regiões da Europa, os missionários encontravam esses costumes muito fortes, muito arraigados na cultura local. E aí, em vez de proibir tudo, Que poderia gerar muita resistência, né? Muitas vezes eles buscaram dar um novo significado, um significado cristão, para esses símbolos que o povo já usava. O texto até cita uma lenda famosa. qual lenda? A de São Bonifácio, um missionário na Germânia, lá pelo século VIII. A lenda conta que ele derrubou um carvalho enorme que era sagrado para o deus nórdico Thor, para mostrar que o deus pagão não tinha poder. Ousado. Sim, e aí ele teria apontado para um pinheiro que estava crescendo ali perto, e disse que a forma triangular do pinheiro lembrava a Trindade, e as folhas sempre verdes simbolizavam a vida eterna em Cristo. Uma lenda, você disse? Mas ilustra bem a estratégia, né? De pegar um símbolo local e dar um verniz cristão. Exatamente. Ilustra essa tentativa de adaptação. Mas a árvore decorada dentro de casa, como a gente conhece hoje, parece ter vindo bem depois. De onde? A fonte aponta para a Alemanha, especialmente depois da Reforma Protestante, ali pelo século XVI. O costume de trazer a árvore para dentro e decorar parece ter ganhado força lá. Li algo sobre Lutero ter colocado velas na árvore. O texto menciona isso, mas diz que é mais folclore, não tem comprovação histórica.
O que se sabe é que, na Alemanha dessa época, começaram a decorar árvores com maçãs, talvez lembrando o fruto proibido, o pecado original, e depois com velas, simbolizando o Cristo como a luz do mundo. E como isso virou mundial? Bom, esse costume alemão foi se espalhando devagar pela Europa, mas o boom mesmo foi no século XIX, na Inglaterra. A rainha Vitória e o marido dela, o príncipe Albert, que era alemão, foram retratados numa ilustração famosa com a família em volta de uma árvore de Natal toda decorada. Ah, a influência da realeza. Exato. Isso popularizou demais o costume na Inglaterra e de lá foi para as Américas e para o resto do mundo. Virou moda. Entendi a trajetória. Então, se a gente conecta os pontos que a fonte levanta, a árvore de Natal seria essa fusão, né? Começa com rituais pagãos de inverno, ligados à natureza, ao solstício. Depois passa por um processo de tentativa de reinterpretação cristã, como a lenda do Bonifácio ou as decorações na Alemanha. E termina como um costume cultural global. Exato. Popularizado pela realeza, pelo comércio. E o texto até faz uma ponte com uma passagem de Jeremias, capítulo 10, versículos 2 a 4. O que diz essa passagem? Diz assim: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam. Nossa, é bem descritivo. A fonte deixa claro que não está dizendo que Jeremias profetizou sobre a árvore de Natal moderna, mas usa a passagem como exemplo de um princípio bíblico mais amplo, sabe? O alerta contra adotar costumes religiosos de outras nações na adoração a Deus. Essa referência a Jeremias é forte mesmo. Mostra como a fonte está interpretando esses símbolos dentro de um quadro teológico bem específico, né? Sem dúvida. E isso leva a gente direto para a terceira parte da análise. Diante dessa história toda, dessa mistura de elementos sagrados e pagãos, qual a postura que o texto recomenda para o cristão? Como lidar com isso? Bom, aqui a fonte entra na aplicação prática e teológica. E a palavra-chave é discernimento, mas com um chamado bem forte à separação. O texto enfatiza muito o problema do sincretismo. Sincretismo, a mistura de religiões, né? Isso. A mistura de elementos de diferentes religiões. O texto vê isso como algo perigoso, algo que a Bíblia proibiria. E para basear isso, cita várias passagens. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Forte. E também Deuteronômio 12, versículos 30 e 31. Ali Deus adverte Israel para não perguntar como as nações pagãs serviam aos seus deuses para poder fazer igual. A ordem era clara: destruir os altares pagãos, não adotar os costumes deles. Entendi a base bíblica que eles usam. Mas hoje em dia muita gente diria que a árvore, as luzes de Natal, são só decoração. Perderam o significado original. Não tem mais intenção religiosa pagã. Como a fonte lida com esse argumento da neutralidade? Olha, a análise que o texto apresenta rejeita essa ideia de neutralidade. O argumento central é que a origem importa sim, que algo que nasceu e foi usado em rituais pagãos como instrumento de adoração a falsos deuses ou a forças da natureza, não fica neutro ou santificado só porque a nossa intenção mudou séculos depois. A origem deixaria uma marca, então. É o que a fonte argumenta. Usa até o exemplo de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, lá em Levítico 10. Eles ofereceram fogo estranho no altar, um fogo que Deus não tinha ordenado. A intenção deles talvez não fosse má, mas a forma estava errada, e eles foram consumidos. Um exemplo bem radical. É. Além disso, o texto levanta a questão do escândalo, no sentido bíblico, sabe? De ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. Como assim? Usar símbolos de origem pagã, mesmo que a pessoa tenha uma intenção inocente e particular, poderia confundir outros cristãos, especialmente os mais novos na fé, ou poderia passar uma imagem ambígua do cristianismo para o mundo lá fora. A fonte lembra da advertência de Paulo em Romanos 14, 13, para a gente não colocar tropeço ou escândalo para o irmão. Então, para essa fonte, a história e a origem dos símbolos pesam mais do que a intenção individual de hoje, principalmente por causa do risco de confundir as pessoas ou de comprometer o testemunho cristão. Exatamente essa é a linha de raciocínio apresentada no texto. A fonte argumenta que, mesmo que a intenção seja só decorar, a associação histórica continua lá,
e pode acabar minando a pureza da adoração e do testemunho. Cita 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem tudo edifica. Isso. A recomendação da fonte é avaliar cada prática. Isso edifica? Isso convém? Pode causar escândalo? E questiona muito fortemente a presença desses símbolos, especialmente a árvore, dentro das igrejas dos locais de culto. Considera isso uma abominação ou, no mínimo, uma confusão litúrgica e espiritual muito grave. Bem, diante dessa análise tão crítica das origens e dos símbolos, quais são as ações práticas que o texto sugere? O que um cristão deveria fazer, então, nesse período de dezembro? A fonte propõe algumas diretrizes bem concretas, sabe? Baseadas nessa perspectiva de separação, de pureza. Certo. Primeiro, não tratar o 25 de dezembro como uma data sagrada ou uma festa que Deus ordenou. O texto lembra que a Bíblia manda a gente celebrar a morte e ressurreição de Cristo, né? Na ceia do Senhor, como está em 1 Coríntios 11. Mas não manda celebrar o nascimento numa data específica. Ok, não é um mandamento bíblico. Segundo, aproveitar a época, já que a cultura toda está falando de Jesus, de Natal, usar isso como oportunidade para evangelizar. Mas o foco tem que ser no Cristo da Bíblia, a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição dele, e não nas lendas, no Papai Noel, nas tradições comerciais, no folclore todo. Focar na mensagem central. Exato. Terceiro, e aqui é bem direto, evitar usar os símbolos e os costumes que têm comprovado origem pagã, como a árvore de Natal, as guirlandas, o visco, essas coisas. A ideia é resistir ativamente ao espírito de consumismo e essa mistura religiosa, o sincretismo, que, segundo a fonte, marca muito a data hoje em dia. Evitar os símbolos pagãos. E quarto, E quarto, que talvez seja o ponto mais positivo, santificar o templo e o lar com adoração genuína a Deus. Isso significa focar na oração, na leitura dos evangelhos, especialmente os relatos do nascimento de Jesus, cantar louvores e principalmente ensinar os filhos sobre o verdadeiro significado da encarnação. o que é a encarnação? Que Deus se fez homem para nossa salvação. A fonte até sugere, de forma bem prática, trocar a árvore e outros enfeites por símbolos que sejam genuinamente cristãos. De repente, uma cruz, uma Bíblia aberta na sala, uma manjedoura simples, quadros com versículos como João 1,14, o Verbo se fez carne. Substituir os símbolos. Entendi. Exato. Ok, então vamos recapitular a jornada que a gente fez com base nessa fonte. A análise começa questionando o 25 de dezembro. Sugere, com base em pistas bíblicas e cronológicas, que Jesus provavelmente nasceu no outono, ali por setembro, outubro, e que talvez isso coincidisse com a festa dos tabernáculos. Isso. Depois, a fonte investiga as origens do 25 de dezembro, ligando essa data a festas pagãs romanas como a Saturnália e o culto ao Sol Invictus. Sugere que a data foi adotada no século IV, num processo de sincretismo, talvez facilitado por Constantino. Certo. E, por fim, traça as raízes pagãs de símbolos super comuns hoje, como a árvore de Natal, conectando eles a rituais nórdicos, germânicos. Então, qual é a grande mensagem, o saldo final que essa fonte quer deixar? Olha, a conclusão central que o texto apresenta é um apelo muito forte ao discernimento e principalmente à separação. A fonte insiste que é preciso distinguir o evento sagrado, que é a encarnação de Deus em Cristo, o coração da fé, da forma cultural como esse evento passou a ser celebrado. Uma forma que eles consideram comprometida. Exatamente. Uma forma que a análise vê como profundamente comprometida por influências pagãs. O chamado é para uma obediência que eles chamam de radical à palavra de Deus, rejeitando o que é impuro ou de origem duvidosa, mesmo que seja algo super aceito culturalmente. E cita alguma passagem para reforçar isso? Cita como base 2 Coríntios 6,17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. O problema que a fonte levanta não é lembrar ou celebrar o nascimento do Salvador em si. Mas sim a forma. Mas sim fazer isso usando os trajes, os símbolos do paganismo ou do secularismo.
A ênfase final do texto é na santidade, na pureza da adoração e na suficiência de Cristo, sem precisar de tradições humanas ou misturadas. É uma perspectiva bem definida, né? E bem desafiadora que a fonte apresenta. E para a gente continuar a refletir um pouco a partir dessa análise toda, fica uma questão interessante pairando no ar, né? Qual seria? Se a gente considerar essa possibilidade levantada pela fonte de que o nascimento de Jesus talvez tenha ocorrido em outro contexto, talvez o da festa dos tabernáculos, com todo aquele simbolismo rico de Deus habitando, tabernaculando entre nós, como será que essa perspectiva poderia enriquecer ou até transformar a maneira como alguém entende e vivencia o milagre da encarnação, para além das luzes e das tradições de dezembro? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí algo para a gente refletir, né? E com essa reflexão, a gente conclui nossa exploração de hoje sobre as origens do Natal, conforme apresentadas na fonte que a gente analisou. Obrigada por nos acompanhar. Obrigado